E aí, galera, o goleiro Richard hoje foi o cara que concedeu a entrevista coletiva pensando aí nesse Ceará e Sport, falando muito sobre essa final da Copa do Nordeste, pelo menos o primeiro confronto final. O segundo é só lá no dia 3 de maio, e esse primeiro confronto já pode começar a definir esse título. Se você joga em casa e perde a partida, fica muito difícil. Se você joga em seus domínios e abre uma grande vantagem, mesmo como adversário, tendo a possibilidade de jogar em casa, as coisas ficam complicadas. Então, é isso que o Ceará vai tentar fazer. E o Richard falou dessa importância, a importância de jogar uma final da Copa do Nordeste. Ele lembrou que já foi campeão da Copa do Nordeste, mas sem atuar. E lembrou também que é sempre muito bom estar participando de um confronto decisivo, sendo protagonista, estando em campo. E o Richard bem protagonista nessa temporada do Ceará. Ele jogou quase todas as partidas, jogou um número grande de partidas, algumas o Aguilar foi o goleiro titular do Ceará, mas ele não teve nenhuma falha assim que chamasse a atenção. Pelo contrário, ele está muito bem. Hoje é o titular do Ceará. Eu até lembrei na coletiva a ele que essa titularidade dele é percebida pelos outros, né? O Ceará tentou aí alguns goleiros que hoje estão, inclusive, jogando no futebol brasileiro. Mas esses goleiros sabiam que aqui eles iam brigar para serem titulares. E aonde foram para que fossem titulares. Essa foi uma das dificuldades do Ceará, encontrar goleiro. Só o Bruno, né, goleiro do Caxias, que aceitou e vai ter um grande desafio aí de brigar com o Richard por essa titularidade. Sobre estar no clube, num clube, que no caso é o Ceará, né, há 2 anos sem conquistas, sem títulos, o Richard entende que é um momento que o clube tem tudo para voltar a conquistar títulos, e ele acredita que isso pode já acontecer a partir desta Copa do Nordeste. E a equipe, segundo o Richard, tem se preparado muito bem. Ele chegou a afirmar que há estratégias de preparação do time para essa partida, que não pode falar dessas estratégias, mas que a preparação para esse confronto existe. Estava ouvindo de novo, porque a gente acaba... tem um termo jornalístico que é decupar a coletiva. O que é? Você vai ouvir para tirar alguma coisa dali, né? Se vocês me acompanham na Jangadeiro Band News, não só no futebolês, mas na parte de jornalismo, todos os dias tem uma matéria, né, que eu envio lá para o setor de jornalismo e que sai na programação, nos programas ali da manhã até o início da tarde. Depois vai ter o futebolês, então essa matéria serve ali para o início do dia. E eu preciso decupar, né? Preciso ouvir as coletivas de novo, às vezes ouço 2, 3, 4 vezes para poder fazer essas matérias. E nesse trabalho de decupar, você acaba ouvindo coisas, entendendo coisas que você não ouviu quando a coletiva está acontecendo, porque é tanta coisa, você está pensando no que você vai perguntar, um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu estava ouvindo a coletiva do Richard há pouco em relação a isso, e ele falou nessa questão da preparação para o jogo, que o time vem se preparando de uma forma tão grande mentalmente que nos outros jogos, claro que a citação serve para a estreia do Ceará na Série B contra o Ituano, era difícil não estar pensando, pelo menos imaginando como seria a final da Copa do Nordeste. Ou seja, não dá para dizer 100% que a equipe não pensou em alguns momentos nessa final da Copa do Nordeste e não deixou ela mais acesa por saber que dali 2 jogos sai um título, 2 jogos definem um campeão. Então o Richard também falou um pouco sobre isso. Ele foi bem sincero, né, em dizer isso, que é difícil não pensar numa final quando você sabe que a final vai acontecer daqui a alguns dias, que era o caso, e agora que vai acontecer agora, né, o Ceará enfrentando a equipe do Sport. E nesse momento, claro, não tem um outro confronto antes, então é esse jogo que tem que ser a partida que tem que nortear os pensamentos dos atletas. E aí, o primeiro jogo, você joga em casa. O Richard lembrou que é diante da torcida e que isso pode fazer a diferença
positiva para o Ceará. Mas é claro, não basta saber que tem a torcida lá, o time tem que fazer em campo. O Ceará entrou em 3 jogos contra o Fortaleza como se fossem as finais de Copa do Mundo. Aquele jogo mais importante da sua vida. E por isso venceu. Em 5 clássicos, 3. Uma coisa que, quando começou a temporada, com o Ceará na Série B, com o Fortaleza na Série A, era muito difícil de imaginar. O Ceará foi lá e fez, porque jogou realmente muito bem, entendendo que aquele jogo era decisivo. É assim que a equipe tem que fazer se quiser conseguir um bom resultado contra o Sport nesta quarta à noite no Castelão. Lembrou o Richard que a preparação do goleiro é sempre especial, e é mesmo. Quem acompanha treino de clube de futebol sabe, os jogadores estão ali numa palestra, o goleiro está lá fazendo um trabalho específico. Os jogadores estão fazendo um trabalhinho físico, o goleiro está lá fazendo um trabalho específico. Os jogadores estão na rodinha de bobo, o goleiro está lá fazendo um trabalho específico. É o tempo todo. Esse trabalho específico é o preparador de goleiros chutando o mais forte possível em direção ao gol para eles defenderem. É o cruzamento que os preparadores de goleiros fazem, simulando um cruzamento, uma batida de escanteio ou de falta para a área, que os goleiros têm que estar lá fazendo essas defesas. É aquele lance em que o cara está no chão e as bolas são chutadas para ele pegar de um lado e de outro. O goleiro realmente trabalha muito e é uma preparação especial, como o Richard disse. Precisa estar ligado o goleiro o tempo todo, porque nem sempre a bola vem em direção ao gol, mas na hora que ela vier, aquela bola pode decidir a partida. Negativamente se ele tomar o gol, positivamente se ele conseguir fazer a defesa. Então, ele disse aqui, eu até coloquei entre aspas, porque as palavras são ipsilíteres do Richard, quando for exigido, a gente tem que estar pronto, é isso. Não pode ficar pensando, a bola está lá no meio campo, né? Por que eu tenho que estar pronto aqui? Tem que estar. Porque em alguns segundos a bola pode ser tomada, ser lançado um jogador em contra-ataque e alguém chegar na sua cara, na cara do gol. Ele afirmou que tem uma estratégia para a partida contra o Sport. Também foi uma pergunta minha para ele, e ele disse que não pode dizer. Só disse o seguinte, vocês vão ver, vamos ver essa estratégia que o Mourinho utilizou, vai utilizar com sua equipe, né? Trabalhou nos treinos e vai utilizar com sua equipe para esse jogo contra o Sport. Admitiu que todo mundo sabe, o Sport é um ótimo ataque, tem feito muitos gols, um dos grandes ataques dessa Copa do Nordeste, sem dúvida o melhor ataque, e acredita que a chave para uma vitória, a chave para uma conquista é pegar a atmosfera que o torcedor faz ali na arquibancada e colocar essa atmosfera para dentro de campo. Ele entende que se isso acontecer, aí o Ceará tem tudo para conseguir chegar ao resultado positivo nessa partida, nesse confronto. Então, ponto de vista do Richard, do goleiro do Ceará, um dos caras importantes e um daqueles que melhor esteve representando em campo a equipe do Ceará nessa temporada 2023.